Sabe aquele versículo que todo mundo conhece? Se você der a sua oferta, Deus vai abrir as portas do céu e derramar bênçãos que não cabem em sua vida. Esse é só um dos muitos exemplos da mensagem que infelizmente tomou conta de muitas igrejas por aí. A teologia da prosperidade virou uma das maiores distorções do evangelho nos últimos tempos. Mas por que ela é tão popular? E mais importante ainda, por que ela é tão perigosa? Parece até bom demais para ser verdade, né? Todo mundo quer prosperidade, saúde, sucesso. E quem não gostaria de ver Deus agindo de forma miraculosa e abrindo as portas da vida? Mas o que está por trás disso tudo? Será que essa teologia é realmente baseada nas Escrituras? Ou ela é apenas uma estratégia de marketing disfarçada de fé? Hoje, vamos olhar de frente para essa distorção que toma a mente de muitos cristãos e tentar entender qual é o verdadeiro evangelho de Jesus. A teologia da prosperidade coloca o homem no centro, quase como se fosse um Deus pequeno, que pode comandar o Senhor a agir conforme suas vontades. Mas no evangelho puro, quem está no centro não somos nós, e sim Cristo. O que o evangelho nos ensina sobre dinheiro, prosperidade e bênçãos? Será que a promessa de Jesus é de que teremos riquezas materiais em abundância? Ou ele está falando de algo muito mais profundo? Eu sei, isso pode te fazer questionar bastante coisa, mas é isso que eu quero, que você, meu irmão, minha irmã, pare para refletir de verdade sobre o que tem sido pregado por aí. Vamos abrir as Escrituras e confrontar as mentiras que, muitas vezes, estão enraizadas dentro das nossas igrejas e, talvez, dentro de nós mesmos. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos juntos entender o que é realmente a prosperidade no reino de Deus e, mais importante, como podemos viver a verdadeira abundância que Cristo nos prometeu. Vamos começar nossa jornada entendendo como essa teologia, que promete riquezas e bênçãos materiais, surgiu. Se você olhar para a história recente, vai perceber que a teologia da prosperidade não é algo tão antigo. Ela ganhou força nos anos 80 e 90, quando pastores começaram a ver no evangelho uma forma de enriquecer e, claro, conquistar grandes multidões. A ideia é simples. Deus quer que todos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos. E para alcançar isso, basta dar a oferta certa, semeando na terra abençoada da igreja. A promessa é de que, se você der o que tem, Deus vai devolver multiplicado, em bens materiais, é claro. Mas o que temos que questionar aqui é, onde isso está na Bíblia? Onde encontramos nas Escrituras uma promessa tão direta de prosperidade material? E por que é que a maioria dos cristãos que seguem essa linha de pensamento vivem em constante frustração? O que se esconde por trás dessa teologia? Uma das figuras-chave no surgimento da teologia da prosperidade foi o pastor norte-americano Kenneth Hagin. Ele, juntamente com outros nomes como Kenneth Copeland e Joel Osteen, começou a popularizar a ideia de que o cristão é um herdeiro de riquezas e que a fé e as ofertas são os caminhos para alcançar uma vida de luxo. E essa mensagem, que soa bem nos ouvidos, foi espalhada rapidamente. Aqui está o truque. Ao invés de ensinar os fiéis a confiar na soberania de Deus e entender as Escrituras como um manual para uma vida cheia de propósito e significado, eles passaram a ensinar que a fé cristã era uma ferramenta para conquistar bens materiais. E o pior de tudo, quando as promessas não se realizam, a culpa é sempre do fiel. Você não tem fé suficiente. Essa é a desculpa que é jogada na cara do cristão que, mesmo com todas as ofertas e doações, continua com dificuldades financeiras. Agora, me diga, onde encontramos isso nos evangelhos de Jesus? Onde ele nos ensinou a buscar riquezas como propósito principal da nossa vida cristã? Na verdade, o que Jesus nos diz é bem diferente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntem tesouros no céu. Mateus 6 diz, se você for parar para pensar, isso é o oposto do que pregam os defensores da teologia da prosperidade. Não é sobre riquezas terrenas, mas sobre algo muito maior, que não se resume ao que vemos. E mais, Jesus nunca prometeu riqueza material. Ele prometeu algo muito mais profundo, a verdadeira paz e a presença de Deus na nossa vida, independentemente das circunstâncias. A teologia da prosperidade distorce essa mensagem e coloca o cristão em uma busca incessante por algo que,
na verdade, não é nem o foco do Evangelho. Agora, que já entendemos um pouco sobre como a teologia da prosperidade ganhou terreno, é hora de focarmos no ponto crucial. O que Jesus realmente promete a seus seguidores? Será que ele garantiu que seríamos todos milionários e vivemos uma vida de luxo? Ou será que há algo mais profundo em sua mensagem que vai além da riqueza material? Vamos começar com uma análise simples. Em várias passagens dos evangelhos, Jesus fala sobre riqueza, mas nunca da forma como os pregadores da prosperidade gostariam que você acreditasse. A verdadeira promessa de Cristo não é que você vá ser rico, mas sim que ele estará com você em qualquer circunstância. Em Mateus 6, 25-34, ele nos diz: não se preocupem com a vida, o que vão comer ou beber, nem com o corpo o que vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Aqui a mensagem é clara. Não devemos nos desesperar por bens materiais. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e confiar que ele suprirá nossas necessidades. Isso é tão diferente do que vemos nas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, não é? Ao invés de ensinar os cristãos a confiar em Deus e colocar suas esperanças nele, esses pregadores colocam a fé como um instrumento para alcançar um estilo de vida de luxo. Eles distorcem a mensagem de Cristo, que é justamente a de que, independentemente da nossa condição financeira, o mais importante é viver uma vida alinhada com a vontade de Deus e com os valores do seu reino. A prosperidade material não é uma promessa feita por Jesus. Ele disse que no mundo passais por aflições, mas que temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. João 16:33. Isso significa que, se as coisas não estão indo bem financeiramente, isso não quer dizer que estamos sendo castigados por Deus. Muitas vezes, a prosperidade que os pregadores falam não é uma bênção divina, mas uma falsa promessa que gera frustração. Jesus não promete um céu na terra, mas sim a sua presença conosco, independente das situações externas. Se Jesus não nos prometeu riquezas materiais, o que ele nos promete então? O que ele nos oferece é um relacionamento com Deus, algo muito mais valioso do que qualquer bem terreno. Ele nos promete a vida eterna, João 3,16, a paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4,7, e acima de tudo, a certeza de que nunca estamos sozinhos, não importa o que aconteça ao nosso redor. Nossa verdadeira riqueza está no Senhor, não nas coisas que podemos acumular aqui. A teologia da prosperidade, portanto, distorce o propósito do Evangelho. Ela coloca as riquezas no centro da mensagem, enquanto Jesus sempre colocou o reino de Deus em primeiro lugar. A verdadeira prosperidade que Jesus oferece não é uma questão de bens materiais, mas de crescimento espiritual, paz interior e um relacionamento profundo com Deus. A promessa de Cristo não é que você será rico, mas sim que ele estará com você, seja na escassez ou na abundância. Então, qual é a lição aqui? Não deixe que as falsas promessas de prosperidade te enganem. O que Deus nos chama a fazer é confiar nele, não buscar riquezas neste mundo. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, a verdadeira prosperidade vem, não necessariamente com bens materiais, mas com uma vida transformada pela sua graça. Agora que já vimos a diferença entre as promessas de Jesus e a prosperidade prometida pela teologia moderna, é hora de olhar para um aspecto ainda mais polêmico: o custo da fé mercantil. Se você já passou por alguma dessas igrejas que pregam sobre prosperidade, deve ter notado algo muito peculiar. A fé, que deveria ser algo simples e genuíno, foi transformada em uma mercadoria. Quando você entra em igrejas que pregam a teologia da prosperidade, logo percebe a ênfase no valor das ofertas e das doações. A promessa de colher o que semeia é constantemente usada como justificativa para pressionar os fiéis a darem o máximo possível, muitas vezes além de suas capacidades. A questão é: será que Deus realmente se importa com o valor do que você oferece? Ou será que ele está mais preocupado com o coração por trás dessa oferta? Em Marcos 12, 41-44, Jesus nos ensina sobre a viúva pobre, que colocou apenas 2 pequenas moedas no cofrel. Ele disse que ela deu mais do que os ricos, porque deu de todo o seu sustento. Isso nos ensina que a fé não está na quantidade de dinheiro que você pode dar, mas na disposição do coração.
E aqui está o grande problema da teologia da prosperidade. Ela transforma a fé em um negócio. O dinheiro se torna o critério de aceitação de Deus. E quem não pode contribuir não é mais visto como abençoado ou digno. Mas será que essa é a fé que Jesus nos ensinou? Ele nunca prometeu que a fé de um cristão seria medida pelo seu bolso, mas sim pela sua confiança em Deus, pela sua obediência à sua palavra e pelo seu amor ao próximo. Transformar a fé em uma moeda de troca é, no fundo, um grande erro e um caminho que leva a uma vida de busca incessante pelo que é efêmero. A fé não pode ser comprada com dinheiro, e a prosperidade não deve ser uma busca por bens materiais, mas pela transformação do coração. Quando a fé se torna uma troca financeira, o que acontece é que perdemos a verdadeira essência do Evangelho e passamos a viver em busca de algo que nunca vai preencher nossas almas. O grande problema da teologia da prosperidade não é apenas a sua mensagem distorcida sobre a riqueza material, mas o que ela faz com a nossa visão de Deus. Quando essa teologia é pregada de forma incessante, Deus acaba sendo retratado como uma espécie de vendedor celestial, que oferece prosperidade e sucesso em troca de fé, ofertas e obediência. O pior de tudo é que isso coloca o cristão em uma posição perigosa, onde Deus se torna uma ferramenta para alcançar seus próprios interesses. Pense comigo. Como é possível ver Deus como um instrumento para alcançar nossos objetivos materiais? Esse é um erro tremendo que muitos cristãos estão cometendo. No Evangelho puro, Deus é o Senhor soberano do universo, que nos chama para uma vida de fidelidade, obediência e serviço, não para sermos atendidos como se Deus fosse um garçom divino, esperando que realizemos nossos desejos egoístas. Quando aceitamos a ideia de que Deus está aqui para nos fazer ricos ou bem-sucedidos, corremos o risco de colocá-lo à mercê de nossas vontades e desejos. Isso cria um culto ao eu, ao ego humano, e não a um relacionamento genuíno com o Criador. A verdade é que a prosperidade financeira nunca foi o foco de Jesus. Seu foco estava no reino de Deus, e em como podemos viver de maneira íntegra e fiel a esse reino, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Isso não quer dizer que Deus queira que você viva na miséria, ou que a prosperidade seja algo necessariamente errado. Mas quando colocamos Deus no centro da nossa busca por riquezas, algo muito perigoso acontece. O relacionamento com Deus se torna algo utilitário. Ele se torna na prática um meio para um fim material, e não o fim em si. Isso transforma nossa fé em algo vazio, em uma barganha com Deus. Eu te dou algo, e você me dá algo em troca. Essa é a mentalidade que a teologia da prosperidade cria, e isso não é o que o Evangelho nos ensina. O apóstolo Paulo em Filipenses 4:11-13, nos ensina a encontrar contentamento em todas as circunstâncias, seja em abundância ou em escassez. Ele escreve: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um verdadeiro reflexo da vida cristã. A confiança de que Deus nos sustenta, seja em tempos bons ou difíceis, e que a verdadeira prosperidade não está nas coisas materiais, mas na nossa capacidade de confiar plenamente em Deus. Voltando à questão central, a teologia da prosperidade transforma Deus em uma espécie de dispenseiro de riquezas, um prestador de serviços divinos que está lá para atender aos nossos desejos. Isso não é apenas um erro teológico, é uma distorção do caráter de Deus. O Senhor não é um simples servo que espera ser acionado pelos nossos caprichos. Ele é o Rei soberano do universo, e Ele deseja que vivamos em fidelidade e obediência ao seu reino, sem nos preocuparmos excessivamente com as coisas materiais. O perigo é claro. Ao transformarmos Deus em um instrumento para alcançar a prosperidade material, perdemos a verdadeira essência da fé cristã. Jesus nos chama a focarmos no reino de Deus e em sua justiça, e Ele nos promete que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A prosperidade que o Evangelho oferece é muito mais do que riqueza material. É sobre paz, propósito e um relacionamento com o Criador que vai muito além das posses terrenas. Portanto, se você está seguindo a teologia da prosperidade, lembre-se de que ela pode ser uma armadilha. Ela pode te fazer pensar que Deus está lá apenas para te dar riquezas e sucesso. Mas a verdadeira prosperidade em Cristo é algo muito mais profundo. Quando você entende isso,
Começa a perceber que o mais valioso não é o que você possui, mas quem você é em Cristo. E essa é uma bênção que ninguém pode tirar de você. Agora vamos dar um passo atrás e refletir sobre o que é a verdadeira prosperidade, aquela que Jesus nos ensina. Se a teologia da prosperidade distorce a visão cristã sobre riqueza e sucesso, qual é então a verdadeira promessa do reino de Deus? O que significa prosperar à luz do Evangelho? A prosperidade que o Evangelho nos oferece não é medida pelas coisas que possuímos, mas pela transformação que ocorre em nosso coração. A verdadeira prosperidade não está no aumento da nossa conta bancária, mas no crescimento do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Isso é algo que não podemos esquecer. A prosperidade no reino de Deus é espiritual e eterna, não material e temporária. Em João 1:2, o apóstolo escreve: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Note a ordem disso. O apóstolo deseja que nossa alma prospere antes de qualquer coisa. Não há nada de errado em desejar saúde e bem-estar material, mas isso não deve ser nossa principal busca. A verdadeira prosperidade começa com o estado da nossa alma, com o nosso relacionamento com Deus e com a nossa disposição para viver conforme a sua vontade. Em vez de focarmos em riquezas materiais, Jesus nos chama a buscar o reino de Deus e sua justiça acima de tudo. Mateus 6:33. Isso não significa que Deus nos abandonará em nossas dificuldades, mas sim que, ao colocarmos Ele em primeiro lugar, encontramos uma paz e satisfação que o dinheiro jamais pode nos dar. A verdadeira prosperidade do reino de Deus é uma prosperidade que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:12-13. Sei o que é estar abatido, e sei o que é ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi a viver contente. Paulo não estava buscando riquezas materiais. Ele estava buscando Cristo e a sua obra. E no fim das contas, é isso que nos traz verdadeira prosperidade. Viver uma vida que reflete a glória de Deus, independentemente de nossa condição financeira. O que é realmente importante, então, quando falamos de prosperidade no reino de Deus? Em primeiro lugar, é o nosso coração. A prosperidade espiritual é saber que, em Cristo, somos completos e temos tudo o que precisamos para viver uma vida de fé. Em segundo lugar, é a nossa disposição em servir aos outros. Jesus nos chama a viver para o próximo, a nos sacrificar pelo bem do outro. E é nessa doação que encontramos a verdadeira prosperidade. A riqueza verdadeira não está no que você acumula, mas no que você é capaz de dar. Por fim, a verdadeira prosperidade do reino de Deus é eterna. Quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu, Mateus 6:19-21, ele nos lembra de que tudo o que acumulamos aqui na terra é temporário. As riquezas materiais passarão, mas o que fazemos por amor a Deus e aos outros permanece para sempre. Isso é prosperidade em sua forma mais pura. Viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo seu amor e graça em tudo o que fazemos. Então a questão é: qual tipo de prosperidade você está buscando? A prosperidade material que o mundo prega, ou a prosperidade espiritual que Cristo nos oferece? Não se engane com promessas fáceis de riqueza imediata. O que realmente importa é o tesouro eterno que temos em Cristo, que não depende das circunstâncias, mas da nossa fé e obediência a Ele. Quando entendemos isso, a nossa perspectiva sobre prosperidade muda. Em vez de estarmos em busca de bens materiais, estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo o que é necessário será acrescentado a nós. Mateus 6:33. Isso não é uma promessa de riqueza, mas de suficiência, a certeza de que em Cristo temos tudo o que precisamos. Essa é a verdadeira prosperidade. Não a que vem das coisas que possuímos, mas a que vem de conhecer a Cristo, de viver de acordo com sua vontade e de servir ao próximo com amor e dedicação. E quando isso acontece, a prosperidade verdadeira se manifesta em nossas vidas de uma forma que o dinheiro jamais poderá comprar. A teologia da prosperidade, infelizmente, tem causado um grande impacto nas igrejas, especialmente no que diz respeito ao entendimento do propósito do cristão na sociedade. Quando os pregadores se concentram em prometer riquezas e sucesso, a verdadeira missão da Igreja de Cristo é muitas vezes obscurecida.
Mas qual é o impacto real dessa teologia nas comunidades cristãs e como ela afeta a vida espiritual dos fiéis? Em primeiro lugar, essa teologia cria uma falsa expectativa sobre a vida cristã. Muitos cristãos, ao serem seduzidos por essas promessas de riquezas e saúde, acabam achando que Deus não está agindo em suas vidas se não experimentam esse tipo de prosperidade material. Isso gera um ciclo de frustração e dúvida. Quando as coisas não vão bem, eles começam a se questionar: será que estou fazendo algo errado? Será que não tenho fé suficiente? E ao invés de focar na verdadeira paz que vem de Deus, os fiéis se veem perdidos em uma busca incessante por bens materiais. Outro grande problema é que essa teologia distorce a missão da igreja. A verdadeira missão da igreja, conforme ensinada por Cristo, é a de fazer discípulos e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20. Isso envolve ensinar as pessoas a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus, focando na transformação do coração e não na acumulação de riquezas materiais. Porém, a teologia da prosperidade muitas vezes transforma a igreja em um centro de interesses financeiros, onde o foco está mais nas ofertas do que na evangelização. Além disso, a teologia da prosperidade tem o poder de criar uma mentalidade egoísta e consumista dentro das igrejas. Ao invés de incentivar os fiéis a viverem uma vida de generosidade e sacrifício, ela incentiva o cristão a ver Deus como um investimento que traz retorno. Se você der, Deus te devolverá em dobro. Esse é o mantra repetido constantemente. O foco deixa de ser o bem-estar espiritual e se transforma em uma busca pela recompensa material. A verdadeira igreja, porém, é aquela que ensina a generosidade, mas de uma forma que visa o crescimento espiritual do indivíduo e não sua conta bancária. Em Atos 2, 44-45, vemos a igreja primitiva vivendo em comunidade, partilhando tudo o que tinham, com um espírito de união e sacrifício. A prosperidade que a Bíblia fala é muito mais sobre o compartilhamento de bênçãos do que sobre a acumulação de bens. É sobre viver em harmonia com a vontade de Deus, ajudando ao próximo, e não sobre acumular riquezas para si mesmo. Uma das grandes falácias da teologia da prosperidade é que ela distorce a visão de Deus e do seu reino. Deus não é um banco celestial que paga dividendos a quem faz o investimento certo. Ele é o Criador, soberano sobre tudo, que nos chama a uma vida de fé, obediência e serviço. Quando o foco da igreja se desvia para os bens materiais, o verdadeiro reino de Deus é esquecido, e a igreja perde o seu propósito de ser luz para o mundo. Outro impacto negativo é o afastamento dos pobres e necessitados dentro da igreja. Quando a teologia da prosperidade é pregada, ela cria uma cultura de exclusão. Aqueles que não conseguem alcançar a prosperidade material podem sentir-se deslocados, como se a falta de riqueza fosse uma falha espiritual. Isso pode levar muitos a se sentirem desanimados, ou até mesmo a abandonar a fé. A igreja, ao invés de ser um refúgio para todos, se torna um lugar de discriminação disfarçada de fé. Isso é totalmente contrário ao Evangelho de Cristo, que sempre teve um coração voltado para os marginalizados e os pobres. A igreja, portanto, deve se afastar dessa visão distorcida e voltar ao foco original. O reino de Deus, que não se mede por bens materiais, mas pela justiça, misericórdia e verdade. Jesus nunca prometeu que seríamos ricos em bens materiais. Ele nos prometeu sim, que seríamos ricos em sua presença, ricos em paz, em alegria, em contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Essa é a verdadeira prosperidade que devemos buscar. Em Lucas 12:15, Jesus nos alerta: cuidado, fiquem de sobreaviso contra toda forma de avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso nos ensina que a vida cristã não pode ser medida pelas riquezas materiais, mas pela riqueza do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Portanto, a igreja precisa voltar ao propósito de ensinar a verdadeira prosperidade, a que vem de um coração transformado pela graça de Deus, a que se manifesta em boas obras e em generosidade, e a que olha para o próximo com compaixão. Isso é o que deve ser o foco do cristão e da igreja, não a busca incessante por riquezas que este mundo oferece. Chegamos ao final desta jornada, mas antes de terminarmos,
precisamos refletir sobre algo essencial. Qual é, então, a verdadeira abundância que Jesus nos oferece? Se a teologia da prosperidade distorce o Evangelho ao focar em riquezas materiais, o que Cristo nos promete realmente? Como podemos viver uma vida plena, uma vida de abundância, de acordo com a vontade de Deus? Primeiramente, a verdadeira abundância está em viver a plenitude do propósito de Deus para nossas vidas. Jesus disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora a questão é, o que significa essa abundância? Será que ele está falando de uma abundância de dinheiro, casas e carros? Não, meu amigo. Jesus está falando de uma abundância espiritual. Uma vida cheia de paz, amor, alegria e significado. A verdadeira abundância em Cristo é uma vida transformada pela sua graça. Uma vida que reflete o seu caráter. Não se trata de acumular bens materiais, mas de viver uma vida que agrada a Deus, que busca sua vontade acima de tudo. Em Mateus 6:19 e 21, Jesus nos ensina a juntar tesouros no céu, não na terra, porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Isso é a verdadeira abundância, viver com o coração voltado para o reino de Deus, e não para as coisas deste mundo. A abundância que Jesus oferece é uma abundância de significado e propósito. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, começamos a perceber que o verdadeiro valor da vida não está nas coisas que possuímos, mas nas coisas que fazemos em seu nome. Quando ajudamos os necessitados, quando pregamos o Evangelho, quando mostramos o amor de Cristo ao próximo, isso é abundância. Não é algo que podemos tocar ou ver, mas algo que sentimos em nossos corações e experimentamos em nossa vida cotidiana. A verdadeira abundância é a paz que vem de saber que estamos no centro da vontade de Deus. Em Filipenses 4:7, Paulo fala da paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Mesmo que a conta bancária esteja vazia ou as coisas não estejam indo como planejado, a paz de Cristo preenche o nosso coração e nos dá força para continuar. Além disso, a abundância verdadeira é a alegria que vem de uma vida de serviço. A teologia da prosperidade muitas vezes ensina que a verdadeira felicidade está em ter mais e mais coisas. Mas o Evangelho nos ensina que a verdadeira alegria vem de dar, de servir, de viver para os outros. Melhor é dar do que receber, disse Jesus, Atos 20:35. Isso é abundância, saber que mesmo sem grandes riquezas materiais, podemos viver uma vida significativa e alegre ao servir a Deus e ao próximo. A abundância de Cristo também é uma vida cheia de graça. Não estamos falando de uma vida livre de dificuldades ou desafios, mas de uma vida onde experimentamos a graça de Deus em meio às dificuldades. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra das palavras de Jesus: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A verdadeira abundância vem da confiança de que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está conosco, nos sustentando, nos dando forças para perseverar. Por fim, a verdadeira abundância é a promessa da vida eterna. Jesus não prometeu riquezas temporárias. Ele nos prometeu algo infinitamente mais valioso: a vida eterna com Ele. Em João 14:2-3, Jesus diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Isso é a verdadeira abundância, a certeza de que em Cristo temos um futuro eterno, cheio de sua presença, paz e alegria. Então, quando você olha para a sua vida, o que você vê como prosperidade? O que você busca de verdade? A verdadeira abundância não é algo que este mundo pode oferecer. Ela está em Cristo, em viver de acordo com sua vontade, em confiar em sua graça, em servir aos outros e em ter a certeza da vida eterna com Ele. Essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza. E ela não pode ser comprada nem adquirida com ofertas financeiras, mas é dada gratuitamente por Deus àqueles que o buscam de todo o coração. Não caia na armadilha de buscar a prosperidade material como o centro da sua vida cristã. A verdadeira prosperidade vem de uma vida em Cristo, uma vida de fé, de serviço, de paz, de alegria e, acima de tudo, de confiança plena na sua obra redentora. E essa é a promessa mais preciosa que podemos ter.
A abundância que Jesus nos oferece não é medida pelo que temos, mas pelo que somos nele. Agora que você entende a verdadeira prosperidade em Cristo, não deixe que falsas promessas distorçam sua fé. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Vamos juntos viver a verdadeira abundância que só Jesus pode oferecer.